amada Igreja de Jesus. Bom dia, irmãos, amada Igreja de Jesus na Terra. Nós estamos aqui hoje, dia 29/10/2025, quarta-feira, 7 horas da manhã. Missão Vide em Ação. Nossa reunião de oração, que acontece de domingo a sábado, ininterruptamente. Você é nosso convidado. Se conecte com o céu, com a palavra e com cada um de nós, os irmãos. Vamos ter uma palavra de oração? Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus que tudo pode, tudo conhece, o Deus onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor criou todas as coisas com a Tua palavra e nós estamos aqui pela Tua palavra. A palavra de amor encarnada em Jesus Cristo, e o Verbo se fez carne, a qual a promessa do Senhor para nossas vidas, como Salvador e Senhor daqueles que creem. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Filho do Deus vivo, o pão vivo que desceu do céu, a fonte da água da vida. No Senhor não há sombra de dúvida e nem de variação. E nós nos rendemos ao Teu senhorio, consagrando, Senhor, ó Pai, nós, cada um de nós, a nossa casa ao Senhor nessa manhã. Senhor, que o Senhor nos guie em toda boa obra do Senhor, pelo Teu Santo Espírito, bom Espírito, o Consolador, aquele, Senhor, que é o amigo fiel e que está conosco, segundo a Tua palavra e a Tua promessa. Obrigado, Senhor, pela nossa dívida que foi paga na cruz, no duro madeiro da cruz, pelo perdão dos nossos muitos pecados. E nós te louvamos da manhã desse dia, engrandecemos o teu nome, exaltamos o Senhor acima de tudo e de todos. Sobre essa nação, ó Pai, Brasil, obrigado, Senhor, por essas terras férteis que o Senhor deu para nós, pela semente, Senhor, que tem sido jogada no chão, como está sendo agora na safra, Senhor, ó Pai, de verão, que vai alimentar muitos, ó Pai, sobre a face da terra. Obrigado, Senhor, pelas mãos que semeiam. Obrigado, Senhor, pela tecnologia que o Senhor deu ao homem, inteligência, deu sabedoria, e o Senhor tem se revelado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo pão que nós temos hoje de manhã. O pão que é a Tua palavra e o pão também que ele sacia a nossa fome, Senhor, fisicamente falando. Louvamos o Teu nome, Senhor, a começar, Senhor, ó Pai, por essa manhã. Que o Senhor seja conosco, aqueles que estão na escola, que estão no trabalho, que estão voltando, que estão em viagem, que estão sobre a face da terra. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um, guardando, livrando, encorajando, Senhor, e sustentando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Pastor Éder, né, está em viagem agora para São Paulo. Com certeza o pastor Frank está com ele, o Pedro, a Fernanda, o Lucas Vaz. Tem alguns irmãos com eles que eles estão indo num desafio, com certeza profissional, mas como eu tenho dito, né, e falado para os irmãos, todo o nosso desafio profissional, primeiramente, é uma missão de Deus para nós, uma missão de Deus para nossa casa e uma missão de Deus para nós sermos Jesus, levarmos a palavra, sermos sal e luz, aonde a gente colocar nossas mãos e a planta os nossos pés. E pensando nisso, já vamos ter a nossa primeira oração. Vamos orar com o Senhor, pastor Alan. Em nome de Jesus, né, para que o Senhor envie mais obreiros para a sua obra e os que estão entre nós, que já estão nesse chamado, que entenderam essa verdade, que o Senhor fortaleça e cada dia os faça mais praticante na obra do Senhor. Amém. Hoje de manhã eu vi um vídeo aqui que a Nilson me enviou, não tinha visto não.
sobre a Nigéria, a situação da Nigéria atual e da África ali. Eu fiquei impressionado, porque eu não sabia. Eu não sabia que estava naquele nível, não. Então eu sugiro aos irmãos e até faço forças para vocês se lembrarem durante essa semana da África, né? Porque muita pobreza e muita perseguição na igreja lá. Vamos orar para os trabalhadores da seara do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, amoroso, bondoso, gentil, carinhoso. Não falha nunca o Senhor. O Senhor é perfeito, como o prego já orou. No Senhor não há sombra, porque a tua luz dissipa toda sombra. No Senhor não há beira de trevas, porque o Senhor é a pura luz bendita, aquela que ilumina o céu, onde moraremos com o Senhor. Ó Senhor, obrigado por tua grande misericórdia, que foi renovada nesta manhã, sobre todo lugar que o sol nasceu. A tua misericórdia, ou as tuas misericórdias, foram renovadas. Muito obrigado. Senhor, e nesta hora, me lembrando aqui daquela cena, aquelas cenas que eu vi, pude ainda ver, né, da África, lá na Nigéria, que é um país que tem milhões de cristãos, mas tem milhões sendo perseguidos, e na África também 16 milhões de cristãos perseguidos. Senhor Deus, em nome de Jesus, multiplica, Senhor, envia os trabalhadores para a tua seara, mesmo que como alguns missionários, ou muitos no passado, e atualmente nós nem sabemos, eles vão com as suas famílias e são mortos até. Filho, esposa, pastor, às vezes o pastor fica só, a esposa fica viúva, nós não sabemos. Pouca água, pouca comida, pouca roupa, pouca higiene, não tem casa. E nós, graças ao Senhor, estamos aqui. Mas, Senhor, em nome de Jesus, move os corações de muitos dos teus filhos e filhas, para que eles despertem os seus corações para a obediência. E, como num ato de loucura para os familiares, a partir dos familiares, um ato de loucura, ou dos amigos, ou da cidade, ou do mundo, ou do conforto, um ato de loucura, ir para um lugar que simplesmente nada tem de muito. Às vezes não tem. Mas, Senhor, envia, por favor, como disse o teu filho Jesus, que nós rogássemos. Então nós rogamos, Senhor, trabalhadores para a tua seara. Por favor, prepare muita gente, mande muita gente, Senhor, para que o reino de Deus seja pregado por amor a ti, não por causa da tua vinda. Isso é secundário. É por amor à tua obediência ao teu nome, porque o Senhor mandou fazer isso. O Senhor mandou orar, mandou evangelizar, mandou nós irmos. E então, muito, Senhor, multiplica os trabalhadores, por amor a ti mesmo. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor Orlando. Pode falar. Aqui, ó. Amém, pastor. Nós tivemos perspectivas, né? E é um projeto, acho que da Jocum, que a gente coloca nos nossos despertadores 10 horas e 2 minutos. Então, todo dia, às 10 da manhã, 10 horas e 2 minutos, para lembrar de Lucas 10, 2, que fala esse versículo, né? Rogai ao Senhor da seara. Então, por exemplo, ontem eu estava na escola e quando dando aula, de repente o meu celular despertou, né, para me lembrar. Hoje vai despertar durante a semana toda, para que naquele momento a gente repita esse versículo
né? Rogai ao Senhor da Seara para que mande e possamos orar por isso, né? Que é um movimento de oração mundial até. Então, queria falar, dar a dica para vocês, que vocês colocam no despertador às 10h02, para a hora que tocar o despertador, você faça aquela oração rápida, rogando ao Senhor da Seara, tá bom? Amém. Vou fazer, Nilson. Também Amém, vou. irmão. Talvez seja a melhor dica e instrução uma delas que você recebeu nessa manhã. Obrigado, Denilce. Deus abençoe, continue usando vocês. Micaela, vamos orar com você, minha irmã? Bom dia, vamos sim. Essa carinha mais boa aí que Jesus te deu, e essa família tão linda, que enche o nosso coração e a gente vê Jesus, vê o agir do Senhor, Amém. vê a provisão do Senhor na vida de vocês. E eu vou te falar aqui, em nome de Jesus, é só o começo, tá? Amém, glória a Deus. Só o começo. Grandes coisas o Senhor vai fazer através de vocês e em vocês. E Amém. pensando nisso, Micaela, na verdade, nós temos um jovenzinho que está na França, e eu me lembrei dele, tenho falado com ele algumas vezes e orado por ele, representando todos esses nossos jovens, né, que têm o desafio de estudar não só fora, mas aqui no Brasil também. O Otávio, filho do nosso Uhum. irmão Ronaldo, menino que a gente viu praticamente nascer, crescer, né? E a gente teve essa felicidade, é um menino cheio de Jesus, cheio dos talentos, e que o Senhor guarde ele lá e guarde os nossos aqui também, em meio a esse desenvolvimento e esses desafios da escola, da faculdade e principalmente da missão de Jesus no coração deles. Vamos orar pelos nossos jovens, então, pelas nossas jovens, né? Com você, Amém. Jesus. Sim, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor é digno. O Senhor é digno do nosso trabalho, o Senhor é digno do nosso esforço. O Senhor é digno da nossa perseverança e constância nas disciplinas espirituais. O Senhor é digno. Obrigada, Jesus, pelo privilégio que nós temos de conhecer o Senhor e de estarmos inseridos em meios onde o Senhor muitas vezes não é nem bem-vindo, mas através de nós, através de gente que ama o Senhor alcança pessoas, o Senhor alcança esses ambientes, Senhor. Obrigada, Deus, obrigada pela vida do Otávio, que está ali na França, Senhor. Obrigada porque ele tem a oportunidade de testemunhar do Senhor, de testemunhar do seu caráter, dos grandes feitos do Senhor, testemunhar de quem o Senhor é, do seu grande amor, da sua graça infinita derramada sobre nós como humanidade, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor fortaleça o Otávio nessa manhã, nessa semana, dê a ele sabedoria, discernimento nas palavras, no agir, Senhor, que ele não tropece e que se ele tropeçar, que ele se levante, Senhor, com destreza, com rapidez, para permanecer e continuar, Senhor, nos seus caminhos, Senhor. Fortaleça o Espírito Santo, em nome de Jesus. Ensine-o todas as coisas, como a sua palavra promete, que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, que o Senhor seja o mestre na vida do Otávio, Senhor. E também nos lembramos aqui juntos de tantos outros jovens que estão inseridos nesses meios, Senhor, universitários, no mercado de trabalho, Senhor, que são lugares onde a mentalidade mundana está tão arraigada, Senhor, e às vezes a gente nem percebe. Mas eu peço que o Senhor dê a esses jovens, Senhor, os jovens da Vide, os jovens de Uberlândia, os jovens do Brasil e ao redor do mundo, que amam o Senhor, que estão nesse meio, Senhor, que o Senhor dê a eles olhos espirituais, em nome de Jesus. Que eles tenham olhos que enxerguem além daquilo que os olhos podem ver.
e que o seu Espírito os conduza a um caminho de vida, de humildade, um caminho de testemunho, um caminho de frutificação, Senhor, a partir de um relacionamento verdadeiro e genuíno com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fortalece o espírito desses jovens, dê a eles fome e sede da sua palavra, da relação com o Senhor, de um relacionamento de intimidade verdadeiro contigo, dia após dia, Senhor. Que eles se alimentem do Senhor em primeiro lugar e que todas as outras coisas se tornem secundárias na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Micaela. Amém. Amém, Micaela. Lorenzo, o irmão pode orar? Confirma para Ô, nós aí. pastor, posso sim. Amém, Lorenzo. Louvado seja Deus pela sua vida também, pela sua família, sua casa, pelos desafios, né, que nós temos vivido e temos visto e também temos investido. Lourenço, você vai orar, né? Tá certo que nós temos a base, né, a qual você está aí presidindo, a Jocum, Cerrado, e jovens com uma missão é um desafio enorme. A gente vai orar pela Jocum e orar por todas as bases missionárias, né? Mas tem um objetivo de oração que Deus trouxe ao meu coração, que é muito forte. Para a gente orar para o Senhor despertar e levantar em meio a a base, aqueles que estão ali, né, praticando, estão ali executando, estão ali administrando, e aqueles que estão sendo gerados para ir também, que o Senhor levante intercessores, tá? Que essas bases sejam bases de oração, sejam bases fortalecidas na palavra e sejam bases encorajadas no chamado e no enviar de Deus. Vamos orar com você, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio, a alegria de estar junto com meus irmãos em comunhão, orando, intercedendo por todos os motivos que nos é proposto aqui nessa manhã. Quero te agradecer porque, como igreja do Senhor, nós nos colocamos nesse lugar de intercessores e intercedemos nessa manhã pelas missões, Senhor, ao redor do Brasil. Oramos, Deus, por cada uma delas, para que o Senhor continue tocando em corações, sensibilizando pela causa missionária e por diversas causas ao redor do mundo, Senhor. E eu oro específico pela Jocum. Nós temos isso como um valor, Senhor, o nosso valor número 4, que é praticar a adoração intercessória, e nós praticamos isso, Senhor, periodicamente. Nós vivemos uma vida de intercessão e o meu desejo, nosso desejo nessa manhã, juntamente com a igreja do Senhor, é para que o Senhor desperte isso no coração de cada um cada vez mais, para que a gente esteja sensível à sua voz. Quando nós nos sensibilizamos a ouvir o que o Senhor tem a dizer, nós estamos sempre intercedendo, Senhor. Sempre vem alguma causa, algum motivo de oração, de intercessão, como diversas coisas que têm acontecido no mundo. A gente pode, por um olhar atento, Senhor, percorrer os nossos olhos pelas mídias e, através disso, já vi vários motivos de intercessão no nosso coração, que é o Senhor que coloca. Como a gente vê essas causas que têm acontecido ali no Rio de Janeiro, desde ontem, na Nigéria, como o pastor Alan trouxe, as guerras, Senhor, que não cessam. A gente pode interceder pela política no Brasil, políticas exteriores também, tudo isso, Deus. É uma grande responsabilidade que o Senhor coloca no nosso coração e nós te agradecemos por isso. Eu oro para que a gente esteja sensível cada vez mais ao Senhor, à leitura da sua palavra também, entendendo a nossa participação nesse lugar de intercessão. Desperta isso no coração daqueles que ainda acham que não tem capacidade para orar. O Senhor deu essa sensibilidade, o Senhor deu essa responsabilidade para cada um de nós. Então, todos nós somos intercessores, Senhor. Todo aquele salvo em Cristo, todo aquele chamado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, que o Senhor já compartilhou, que o Senhor já despertou o coração para a salvação, todo esse é chamado para interceder, é chamado para orar. Então, o meu desejo, Deus, é para que cada vez mais, tanto dentro da Jocum quanto fora, em todas as missões, a gente se coloque nesse lugar de interceder pelo não alcançado, Senhor, pelo povo perdido ainda, por aquele que ainda está distante dos seus caminhos,
orando, Senhor Jesus, assim como já fizemos hoje, para que o Senhor envie mais trabalhadores para essa seara que é tão grande, Senhor. Orando sem cessar para a manifestação do Senhor no nosso meio, na terra, Senhor, para que toda a terra seja cheia da glória, Senhor, e do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, assim como dito lá no profeta Oséias, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Eu oro para que o Senhor abençoe em cada região, Senhor, do Brasil. Levantem-se homens e mulheres disponíveis para interceder por vários motivos, Senhor. Assim como eu falei, se nós estamos sensíveis à sua voz, é o Senhor que compartilha, é o Senhor que dá no nosso coração motivo para interceder em cada manhã. Nós te agradecemos por isso, pela oportunidade, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Amém. Lorenzo. Amém. Irmãos, já vou pedir o Sirlei para preparar. Estamos com a lista aí, né, Sirlei? Os nossos irmãos que Estamos. a gente sabe, Tá aí no chat. para a enfermidade, né? Que o Senhor visite, que o Senhor toque, sustente, né? Lucas 1:37, nós falamos de um Deus do impossível, né? Porque para Deus nada é impossível, mas também nós conhecemos e buscamos a vontade de Deus para que tudo seja feito de acordo com a vontade dele, né? O bonde que está aí tirando os pontos lá na UFO, o Isaac passando por uns momentos difíceis, né? Depressão, ansiedade e estresse, né? Também a Miriam do Leandro, que está no Brasil, entre os outros mais, como o pastor Alain, passando pelo Cirleizinho também, e quantos outros. Vamos orar para que o Senhor estenda a mão, sustente, né? Conforte, console e renove o ânimo, né? De cada um, Cirlei. E se o Senhor achar graça, bondade e misericórdia, que Ele toque para a cura, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, nessas primeiras horas da manhã, estamos aqui, papai. Por nos primeiros minutos, 40 minutos, estamos aqui juntos, assim, dessa forma virtual. E isso é uma graça para nós, ó Deus. Não há um momento no dia que seja mais precioso do que esse, quando intencionalmente nos encontramos com o Senhor. Claro que nós não podemos fugir da tua face, da tua presença, mas o nosso coração é fugidio, duro, nossa cerviz é inflexível muitas vezes, ó Pai. E orando dessa forma juntos, mesmo que não fisicamente, mas estamos com nossos corações num só coração, voltados primeiramente para o Senhor, para adorá-lo, para bendizer o teu santo nome, para reconhecer o Senhor como Senhor da nossa vida, Deus. E sabendo, papai, que temos aprendido, ouvido, lido na tua palavra, que é o bem mais precioso em termos de livros que nós temos na nossa vida, no mundo, Deus, a tua palavra. E passamos por privações, passamos por necessidades, talvez não, como já foi dito aqui e orado, talvez não como o nosso irmão lá da Nigéria, que eu também ouvi e fiquei chocado com a maldade humana. Oh, papai, tenha misericórdia deste mundo caído, papai. Não for o Senhor, em vão seria todo o nosso esforço, o Senhor é a nossa esperança, bendita esperança, papai. E nesse tempo, sim, como diz o pastor Alexandre, papai, nesse tempo nós somos alavancados, papai, chacoalhados por tantas coisas ruins que têm acontecido no nosso tempo de uma forma tão rápida. Cada dia uma notícia ruim, poucas boas, pouquíssimas, mas o Senhor é a nossa esperança. E isso tem, papai, tem fragilizado a nossa alma,
Muitos estão só sobrando, naufragando, papai, nesse mundo caótico, porque não conseguem trilhar os caminhos do Senhor. Não com essa intencionalidade, talvez fracos porque estão dúbios entre o mundo e o Senhor, como se houvesse o profano e o santo. É tudo espiritual, temos aprendido com o Senhor, papai. Então, minha oração é que o Senhor conforte esses corações, fortaleça esses corações para que encontrem no Senhor a esperança. E mesmo que, como foi dito a Paulo, e o Senhor não retiraria o espinho da carne dele, como vimos domingo, porque a tua graça nos basta, ela é suficiente. Que possamos aprender a reconhecer a tua vontade em nossas vidas, ó Deus. Então, mesmo que estejamos sofrendo, como muitos dessa lista estão sofrendo. Me veio ao coração essa doença, papai, terrível, que é ela, que é essa esclerose lateral amiotrófica. Talvez a gente não conheça, muitos não conhecem, papai. Pessoalmente, o Senhor já me deu a oportunidade de ver, de orar com pessoas assim. É terrível de se ver. Imagino de sofrer, papai. Papai, ser com essas pessoas, ser com aqueles de espírito fraco, que eles tenham força para buscar a tua palavra, força para buscar a obediência, a sabedoria do Espírito Santo, papai. Cura aqueles que o Senhor houver por bem curar. Nós nos colocando, papai, em empatia com essas pessoas, ó Deus. Eu me lembro agora da Miriam, como o pastor Alexandre fez referência, que está no Brasil, está se tratando. 20, quase 30 anos que eles estão fora do Brasil, morando. Morando entre povos de costumes difíceis, longe do Senhor. Língua diferente, costume diferente, alimentação diferente. E isso, papai, fragiliza, papai, a alma e o espírito das pessoas muitas vezes. Então, minha oração é, Senhor, para que o Senhor exerça, execute a tua vontade na vida desses nossos irmãos. Cure-os, se for da tua vontade, e como diz o bonde, para a terra ou para o céu. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meu Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, só para nossa breve meditação, eu vou ser bem britânico agora, porque eu tenho que descer para o meu trabalho e daqui lá alguns minutos, eu tenho reunião lá às 8 horas, mas de maneira nenhuma a gente vai abrir mão de ser e de fazer e de estar na presença do Senhor. O que importa para mim, o que tem vida para mim, o que é prazer para mim mesmo estando perto, longe, né, como eu tenho andado muito nessa nação, nesse Brasil, mas foi uma promessa do Senhor. Deus falou comigo um dia que eu ia cruzar esses céus dessa nação toda, eu ia andar, ia pisar nesses estados todos. E eu agradeci a Deus, porque na verdade é um chamado, né? É uma missão, e Deus me deu isso através do meu trabalho, por enquanto, porque o amanhã a gente não sabe, mas como nós temos orado, o pastor ainda falou isso domingo, né? O pastor falou assim para mim: Nó, tem orado para Deus tocar no coração dos seus patrão e colocar você como um gestor, um gerente aqui dentro da base, para você estar mais junto com a gente aqui, fisicamente, né? E eu creio nessa palavra, eu creio nessa oração e creio que vai chegar esse tempo também. Mas, irmãos, João 16, 6,44, eu vou ler alguns versículos, né? Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não o trouxer. E o melhor de tudo é que Jesus fala assim: e eu o ressuscitarei no último dia. No capítulo 16 de João, Jesus ele vem
e vai falando para os seus discípulos, né, sobre a missão dele, que ele estava cumprindo e que ele já ia ser levado, ser traído e ser crucificado, e a missão do Consolador, que Jesus enviaria outro, né? Então é necessário que eu vá. Ele vai falar no versículo 7 do capítulo 16, que é necessário que eu vá para o Pai, né? Mas a promessa é que ele não nos deixaria só, órfãos, enviaria outro Consolador. E é interessante é que João 16:8, Jesus cita muito claro, quando esse Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus vai, é onde eu quero me deter, e o versículo, na verdade, eu quero me deter, quero frisar ele, enfatizar ele e declarar ele nessa manhã, é João 17:17. Jesus, ele vem e, na verdade, no João 16, ele está falando com seus discípulos sobre essa grande missão, sobre a vinda do Consolador, a missão do Consolador. E João 17, aí Jesus já está falando com o Pai dos discípulos para o Pai, né? Para o Senhor guardar eles, para o Senhor preservar eles. E é uma oração sacerdotal que Jesus faz no capítulo de João 17, né, que ele enfatiza muito, né, uma palavra-chave que é a salvação. Mas ele passa pelo livramento, passa pela santidade, a santificação, e ele chega num ponto crucial hoje para nós, que a gente tem exercido, tem orado e tem exercitado, sabe, que chama unidade. Unidade, né, do grego renotes. Então, esse desafio, né, se a gente for um com Jesus, nós vamos ser um com o nosso irmão. Se a gente amar como ele amou, nós vamos estar cumprindo aquilo que ele veio, sabe, porque ele foi gerado na terra e em nós. E porque o Espírito Santo age, se o Espírito Santo age em mim, né, eu tenho essa obrigação, essa necessidade, eu tenho essa responsabilidade e eu tenho essa verdade em mim. João 8:32, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:36, se verdadeiro Filho vos libertar, sereis livres. Então, é um desafio para mim e para você, para a gente exercer esse ministério, exercer essa palavra, mas é uma verdade que cura, que transforma, que liberta, que traz alegria para nós em tempos de aflição, em tempos de desencontros, em tempos de batalha, de guerra. Você tem as suas batalhas, eu tenho as minhas, minha casa tem as nossas batalhas, os nossos desafios, que são tantos, são muitos. Mas o maior desafio é a gente permanecer fiel. O maior desafio é a gente ser Jesus, ser esse cristão, esse pequeno Cristo sobre a face da terra. Então a salvação ela vem através da graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Os livramentos o Senhor tem dado para mim e para você todos os dias. E Jesus ele ora nessa oração sacerdotal para que não para que o Senhor nos tire do mundo, né, mas ele nos envia para o mundo para ser sal e luz, para ser esse evangelho, essa palavra viva, uma carta viva, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios. Nós somos a carta viva. As pessoas olham, não é para ver que você é abençoado, ou que você tem isso, ou que você tem aquilo, mas as pessoas veem a luz de Jesus em nós e através de nós, para que elas sejam alcançadas, elas sejam tragas. E a palavra de Deus é muito clara: ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir se ele não o trouxer. Mas quando ele traz, tem uma promessa de ressuscitar eles no último dia. Eles vão entrar, vão viver, nós vamos entrar, vamos viver a vida eterna em Cristo Jesus. E como Jesus também, né, no
nós falamos aqui, né, naquela cruz de 3 metros e 3,30 por 1,30 por 1,50, que ele foi colocado ali, foi pregado pela minha e pela sua vida, pelo meu e o seu pecado. E é interessante que Moody, ele fala uma coisa muito interessante, né? Que esse livro, né? Ele pode te afastar do pecado ou o pecado pode te afastar de Deus. A palavra, ela te afasta do pecado, ela te livra do mal. Mas sem a palavra, você é consumido por esse mundo, pelo mal, e um dia ainda vai ter a surpresa, né? Que muitos duvidam, muitos não acreditam, que vai entrar pelo descanso, sabe? Ou seja, pelo fogo eterno. Não tem descanso, na verdade, né? Descanso é aqueles que vão entrar na glória, vão viver com o Senhor, né? Que vão ouvir o vinde bendito do meu Pai. Mas nós queremos entrar nesse lugar. E Jesus, em João 19:30, quando ele foi provar de todas as formas, né? Quando ele falou, eu tenho sede, aquelas pessoas que estavam ali, seus perseguidores, malfeitores, pegou ali uma vara, né, alta, com isopo, aquela planta, né, de aromatizar ambiente, que era colocado sobre óleos, sobre essências, e aromatizava ambientes, e eles molharam ali num pote de vinagre, levou na boca dele e deu para ele beber. E Jesus, nessa hora, ele falou, João 19:30, está consumado. Curvou a cabeça e entregou o seu espírito, por mim e por você. Mas Jesus também pediu para o Pai, em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra, palavra de Deus, irmãos, é a verdade. Hebreus 12:14, como nós falamos domingo, na nossa breve reunião junto com o pastor Alan ali, no momento que a gente está tendo de discipulado, de aprendizado e de experiência, e a gente trazendo isso para a igreja, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E Jesus, quando falou está consumado, na verdade, no grego é telestai. E eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Quando estiver tudo consumado na minha e na sua vida, conhecendo Jesus, conhecendo esse caminho, a verdade e a vida, sabendo que Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a fonte de água inesgotável, que tem te alimentado, tem matado a sua sede e tem gerado em você muita luta interna, perturbação no espírito, para que você melhore, que você avance, que você diga não a esse mundo tenebroso e leve essa verdade para outros. Como é que vai estar o seu telestai nesse dia? Quando estiver consumado o seu fôlego de vida, seus olhos não enxergarem mais e te encerrar o seu ciclo. Está consumado. Você tem a certeza, meu irmão, minha irmã, para onde você vai, quem que vai estar te esperando, porque ainda dá tempo. O pai da mentira, João 8:44, é o diabo. É o mesmo de João 10:10 que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus fala para mim e para você, eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. E abundância, sabe o que é para mim e para você, meu irmão? É viver uma vida separada para o Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, dê graça à sua vida e te faça prosperar em todos os seus caminhos. Principalmente, guarda isso, na intimidade com a palavra, na intimidade com o Pai, para que você vença esse mundo como Jesus venceu. Em nome de Jesus. Deus abençoe, bom dia, dê graça à sua vida. Que você seja santificado pela palavra, em nome de Jesus.